Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, este é o programa Seitonoi, um modo feliz de viver. Se sua vida financeira avança somente até certo ponto e depois tudo parece só andar para trás, não troque de canal, porque hoje você vai saber por quê. Quero ser próspero, mas como? Este é o tema da palestra do preletor Heitor Miyazaki. Seja você também um mantenedor do programa Seitonoi na TV. Acesse o site www.sni.org.br ou através dos telefones 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. E transforme a sua vida e de muitas pessoas através da sua doação. Se você acha que vai tirar o pé da lama somente quando acertar na Mega Sena ou aparecer uma herança inesperada, preste bastante atenção na palestra do preletor Heitor Miyazaki, que vai nos falar sobre o tema Quero ser próspero, mas como? Vamos ver se vocês estão bons nos provérbios. Água mole em pedra dura. Terra de cego, quem tem olho? É rei. Vamos ver outras agora. Agora são pensamentos. Essa é do Anthony Robbins. Engraçado. Costumo dizer que eu tenho sorte, mas eu sei que quanto mais eu me preparo, mais sorte eu tenho. Então, não é questão de sorte, é questão de dedicação, né? Muitas pessoas querem prosperar, mas só ficam esperando as coisas chegarem, não tomam iniciativa. Esquecer os ancestrais é como um riacho sem nascente, uma árvore sem raiz, provérbio chinês. Este é outro ponto importante para a nossa prosperidade. Não esquecer os nossos ancestrais, ok? Então, se você que está tendo o primeiro contato, está vendo pela televisão, é bom sempre providenciar, se você for católico, mandar fazer uma missa para os seus antepassados. E você já conhece Seitonoi, não esquecer de ler a sutra para os seus antepassados. Esse é outro ponto importantíssimo. O bonsai não cresce por quê? As raízes são cortadas. Muitas pessoas não prosperam, não crescem na vida também porque esquecem das suas raízes. Eu me queixava de não ter sapatos. Encontrei um mendigo que não tinha os pés, provérbio chinês. Esse é outro ponto importante para a nossa prosperidade. Ficar lamentando não resolve. Ficar lamentando você vai atrair mais lamentações. Quem gosta de lamentações vai atrair sempre uma situação para ele poder lamentar. Quem gosta de reclamar sempre vai atrair alguma coisa para que ele possa continuar reclamando. Quando ele compra um produto, vem com defeito, porque se vier bom, não pode reclamar. Não é lógico? Não é? Há grandes homens que fazem com que todos se sintam pequenos, mas o verdadeiro grande homem é aquele que faz com que todos se sintam grandes. É do Gilbert Keith, autor inglês. Então, as pessoas que têm um coração generoso, né, que o coração é generoso, que procura sempre enaltecer e encorajar as pessoas, são essas pessoas que acabam prosperando. A generosidade é outro ponto importante. Você olha no trânsito, e aquele sujeito que só quer levar vantagem, que quer para cá, passa na frente, quando o outro vai estacionar, ele estaciona primeiro. Olha que carro que ele tem. Pois é,
Pois é. Pois é, né? Agora você olha aqui da passagem que é generoso, olha que caro que ele tem. Então a generosidade que fez com que ele pudesse prosperar. Porque quem planta, colhe. Aí o sujeito vai lá, né? Na igreja ele põe a mão no bolso e pega a menor moedinha da menor que tem e dá. Aí ele fica todo orgulhoso porque fez a contribuição. Ora, mas qual a semente que ele jogou? Então o que ele vai colher? Não sabe dar, não recebe também. Não é verdade? Por esse fato, esse sentimento de dar é que vai atrair, esse sentimento generoso que vai atrair a prosperidade. Aqui tem outro detalhe importante. Lamentar aquilo que não temos é desperdiçar aquilo que nós já possuímos. Por isso que a Seitiana ensina, agradeça, agradeça, agradeça. Aprenda a agradecer o que você tem. O sentimento de gratidão é fundamental, muito importante. Então, nesse livro, 365 itens para alcançar o ideal, do professor Masaharu Taniguchi, tem muitas dicas. Esse é um livro fantástico que vocês não podem deixar de ler. É fundamental. Livros, meu avô, que foi vereador no Japão, ele sempre dizia para o meu pai. Meu pai fez o científico, veio para o Brasil para ficar 3 meses, para ajudar meu tio que estava imigrando, mas acabou gostando do Brasil e ficou. E meu avô, que foi vereador, ele foi autodidata. Ele aprendeu a estudar sozinho. O primário ele foi na escola normal, mas daí para frente ele foi um autodidata, estudou muito, era um profundo conhecedor de economia, de partes políticas, assuntos políticos, e se tornou vereador por várias gestões. E como ele lia muito, aprendeu com os livros, ele sempre falou para o meu pai, economize em tudo, menos em bons livros. Em bons livros. Livros que você lê e relê, cada vez que você relê, você vai aprender alguma coisa. E aqui diz alguns itens para você alcançar a prosperidade, página 96. Primeira lei para você obter a riqueza. A riqueza não é nenhum conjunto de bens materiais, ela é a materialização de ideias que tornam feliz o homem. De onde vêm essas ideias? Essas ideias que tornam feliz o homem? Vêm de Deus. Aí você começa a analisar. Como que foi Thomas Alva Edison? Será que ele pensava em ficar rico com as suas invenções? Não. Ele simplesmente pensou sempre que ele pensava em inventar alguma coisa, ele sempre pensou em quê? Agradar a mãe dele. Por que ele tinha esse procedimento? Porque quando Thomas Edison era pequeno, ele era chamado de burro. Quando ele nasceu, a enfermeira vendo o formato da cabeça dele, pensou, esse garoto aqui acho que vai ser meio débil mental. Mas ele foi um gênio. Mas ele foi um gênio graças ao quê? Ao amor da mãe dele. Por quê? Como ele era chamado de burro, a professora chamou de burro, todo mundo chamava de burro, porque ele perguntava por que 2 mais 2 são 4, por que é isso, por que é aquilo, e só perguntava por quê. Mas quem procura questionar é quem procura aprender. Aí um dia, Thomas Edison tinha mexendo no barro, fez um bonequinho, todo desengonçado. E a mãe dele viu naquele momento a grande oportunidade para tirar o complexo que ele gravou quando ele foi chamado de burro. Porque uma pessoa, quando é chamado de burro, ele vai criando complexo de inferioridade. E a mãe dele, conhecendo que as críticas fazem com que as pessoas percam a autoconfiança, criem o complexo de inferioridade, então ela aproveitou aquele momento, vendo aquele bonequinho que Thomas Edison mostrou para a mãe, falou, mãe, olha o que eu fiz, e ela estava com vestido para ir para a missa. E ela falou, que coisa geniosa, que coisa maravilhosa, e com aquela expressão de entusiasmo, coisa que não era nada bonito, mas ela fez com aquela expressão de entusiasmo e abraçou Thomas Edison, mas você é inteligente, você é um gênio, e elogiou bastante o filho naquele momento. E o que aconteceu? Thomas Edison registrou bem no seu subconsciente aquela emoção da mãe. Então, quando ele tinha seus 80 e poucos anos, ele falou, sempre que eu fazia alguma coisa, eu pensava em fazer minha mãe feliz, pensando que eu iria deixar minha mãe feliz. Mas como ele estava sempre pensando em fazer alguém feliz, ele se tornou um grande inventor, deixou mais de 1.033 invenções, além disso tornou-se uma pessoa próspera. Henry Ford também. Então, quando uma pessoa pensa em fazer algo para o benefício da coletividade, é aí que ele acaba prosperando. Okay?
A mente das pessoas egoístas que desejam apenas lucro para si próprio, até mesmo prejudicando o próximo, não sintoniza jamais com as ideias que tornam feliz o homem. Consequentemente, não sintoniza com a riqueza verdadeira. Então, as pessoas que pensam em puxar tapete, pensam em vencer de uma forma desonesta, pensam em vencer se apoiando em alguém, não é o caminho correto. Nós temos capacidade infinita, podemos vencer com o próprio esforço, com a sua dedicação. Então, honestamente, é o melhor caminho, por quê? Se você vive honestamente, jamais prejudicando alguma pessoa, como é que você vai se sentir? Bom, eu quero que vocês sintam e pensem comigo. Suponha que eu esteja entrando aqui agora e de repente eu vejo uma carteira no chão. E eu vejo que tem uma carteira, ninguém percebeu, eu vou chutando a carteira, assobiando, vou chutando a carteira para o lado. Na hora que ninguém estiver vendo, eu agacho, pego a carteira, olho assim de fina, tiro, vejo que tem bastante dinheiro lá, tiro o dinheiro, põe no meu bolso e jogo a carteira no chão, chuto outra vez para o canto, ninguém viu. E depois? Alguém viu. Quem é esse alguém, entre aspas? Não, Deus não fica olhando. Deus não fica olhando quem fez certo e quem fez errado. A nossa consciência. Não é? E depois, com o tempo, o que eu vou ficar sentindo? Eu vou ficar pensando, será que eu não deixei uma pessoa dar alimento em casa? Será que alguém não vai passar fome porque eu peguei o dinheiro? Será que não é isso? Será que não é aquilo? Eu vou ficar me atormentando. Consequentemente, eu vou ficar carregando sentimento de culpa, isso vai gerar o quê? Depressão. Isso vai gerar o quê? Uma autopunição. Então, todas as vezes que eu estiver começando a prosperar, eu vou cair. Porque lá dentro vai ficar aquela voz, você não merece. Você não merece porque você fez alguém feliz. Então, viver honestamente fará com que você sempre sinta-se merecedor de ser feliz. Concorda? E a segunda lei para você alcançar a riqueza. Diz aqui, é sintonizar a nossa mente com a vontade de Deus. A vontade de Deus é diferente da vontade do homem. Você pode estar com a vontade de chupar um sorvete agora, não é? De comer algum salgadinho no shopping, comer alguma coisa gostosa. Isso é a vontade que o homem tem. Mas a vontade de Deus é a manifestação do... Quem dá mais? Quem dá mais? Amor. Deus não é amor? Então, o que Deus deseja? Que manifeste-se o amor. Por isso que na Sutra Sagrada, na hora que se abre, está escrito lá, reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Não é verdade? Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Sintonizar-se com a mente, com a vontade de Deus, sendo Deus a fonte da infinita provisão. Deus não é provisão infinita. Quando você sintoniza com Deus, consequentemente você abre o canal da provisão infinita. Consequentemente você abre a provisão a mente sintonizada com Deus, você abre o canal da provisão infinita. Aí diz o seguinte, o importante é a nossa atitude mental. Atitude mental interna. Você deve primeiro compreender o quê? Que você é filho de Deus, portanto, merecedor da prosperidade. Não adianta você ficar, eu sei que o homem é filho de Deus, mas você lá no fundo fala, nada, eu sou um cretino, eu não mereço, eu sou um idiota, não sei o que. Você fica se xingando, você fica se autoagredindo, como é que você vai atrair prosperidade? Não vai atrair nunca, não é? Você é um filho de Deus, você merece ser feliz. E não ficar com aquele pensamento de pobre, que é isso, que gosta de... Tem gente que fala que não prospera, por quê? Porque adora ser pobre. Adora ser pobre, né? Ainda fala com orgulho. Pobre só come carne quando morde a língua. Pobre só enche a barriga quando morre afogado. Pobre só vai para frente quando tropeça. Pobre quando morre deixa o anjo da guarda desempregado. Rico acompanha a procissão. Pobre persegue o santo. Rico pega o carro e sai. O pobre sai e o carro pega. Rico tem veia poética, pobre tem varizes.
Adorando ser pobre, gostando de ser pobre, como é que vai prosperar? Né? Ainda fala, pão de pobre quando cai com a manteiga para baixo. Eu vi num para-choque de caminhão, discoteca de pobre é terreiro de macumba. Então, se uma pessoa tem tanto orgulho de ser pobre, aquele desejo de ser pobre é tão forte, a nível consciente ele quer prosperar, mas no nível inconsciente ele fala, eu não mereço, é melhor ser pobre, porque não isso, porque aquilo, que não vai, que se eu ficar rico eu não vou para o céu, não sei o quê, e adorando ser pobre, tendo orgulho, né? Aquela pobreza honrada, como é que vai poder prosperar? Se nosso consciente, bom, quando você está acordado, qual é a parte da mente que trabalha? Qual é a parte que planeja? Raciocina. Quando você terminar o seminário, o que você vai fazer? Para casa. Chegando em casa, o que você vai fazer? Dormir. Olha, seminário, academia, ele é excelente porque ensina a disciplinar. Se você acostuma a acordar cedo, os grandes gênios, mestre fala, dormiam 3 horas por dia. E como vocês são gênios, vocês vão acostumar a dormir pouco. Aproveita vivificar o tempo. Não existe sono atrasado, porque o mestre dormia em média 3 horas e meia por dia. Se existisse sono atrasado, ele teria que se reencarnar só para dormir. Então, atitude mental, não precisa hibernar igual o urso. Nós somos mais superior do que o urso, não é verdade? Existe uma coisa chamada segundo sopro. Segundo sopro é uma coisa que foi descoberta pelos cientistas. E às vezes um cochilo de 1 minuto vale mais do que 4 horas, 5 horas de sono. Você quer ver que o sono não... Eu não gosto de dormir, na verdade. Por isso que às vezes estou no mico, assim eu fico reverenciando o mico, porque eu não quero dormir. Mas às vezes o sono é mais forte. Mas o mestre fala daqueles soldados que estavam fugindo da guerra e não podiam parar para dormir, não podiam parar de descansar. Andavam 4, 5 dias sem poder parar, porque se parasse a tropa que vinha atrás do inimigo, poderiam matá-los. E dormiam de pé, andando, cochilava. Já era suficiente para tirar o sono que ele necessitava. Né? Então, às vezes a pessoa fica muito manhosa, precisa dormir, então com sono atrasado. Você dorme em excesso, você acorda cansado. E com raiva porque dormiu demais. Porque perdeu a hora. Porque deixou de fazer o que tinha que fazer porque dormiu. Não é verdade? Então, todos esses detalhes são importantes para a gente se disciplinar. A partir do momento que você se acostuma, cria o hábito, pegando o ritmo, você não vai achar nada sacrificado. Nenhum sacrifício. Não é? Você é filho de Deus e não é enteado de Deus, diz o mestre aqui. Né? Você deve primeiro compreender que é filho de Deus, não deve pensar que é um estranho a Deus, não deve pensar que é um enteado de Deus, e não pensar que é pobre. Não existe vida pobre. Deus, que é o Criador, não criou nenhuma vida pobre. Todas as vidas são vidas de Deus. Pobreza ou riqueza é uma coisa relativa, não é verdade? Depende da pessoa. Terceira lei para alcançar, obter a riqueza. No 2º capítulo de Gênesis está escrito: tudo que Adão chamou a toda alma vivente, a isso se deu o nome. Toda a denominação, cada objeto, por exemplo, como que chama isso? Foi denominado livro. A palavra foi denominado livro. Então isso daqui é um livro. O que chama isso? Mesa. Então foi denominado como mesa. Logo, aquele que se denomina eu sou fraco de nascença, vai se tornar fraco. Aquele que fala eu sou burro, vai se tornar burro. Aquele que fala eu sou pobre, vai continuar pobre. Não é eu sou pobre. Eu posso estar pobre, mas não sou pobre. Então você pode prosperar. Concorda ou sem concorda? Por esse fato, já que a palavra possui força criadora, é importante que não expressemos em palavras situações negativas ou infelizes. Então, gente, pelo amor de Deus, não fique falando que você é azarado, que você não prospera. Não use palavras negativas nem por brincadeira. Nem por brincadeira. Porque a palavra tem força.
A palavra tem uma força de sugestionar a outra pessoa. A palavra tem força de hipnotizar a outra pessoa. É por esse fato que Émile Coué, ele desenvolveu a técnica do autossugestionamento. Ele foi um farmacêutico, mas chegou uma hora que ele deixou essa atividade de lado, a farmácia que ele tinha, ele deixou de lado, para desenvolver esse lado do autossugestionamento. E Émile Coué descobriu que, na verdade, não foi ele quem descobriu o autossugestionamento. Na Grécia Antiga, Pitágoras e outros grandes mestres da Grécia Antiga já faziam o autossugestionamento. Então, use o autossugestionamento para você alcançar o que você deseja. Quem é tímido, faça um sugestionamento para si próprio. Eu sou corajoso, não tenho medo de nada, tenho capacidade infinita. Vá repetindo, 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 repetindo. Como se fosse alguém de fora repetindo para você. E aceite essas palavras. Então você vai criar essa coragem. Eu superei desta forma a timidez que eu tinha. De tanto mentalizar que minha avó dizia, você é filho de Deus, você é inteligente, você tem capacidade infinita. Eu comecei a mentalizar, sou inteligente, tenho capacidade infinita, sou corajoso, não tenho medo de falar com as pessoas, não tenho medo de falar com as pessoas, não tenho medo de falar. Fui incorporando, gravando o meu subconsciente e fui superando o medo, fui superando a timidez. Então tudo isso nós podemos fazer utilizando as palavras corretas, ok? Meu tempo está esgotado, muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Liguemo-nos às bênçãos de Deus por intermédio de nossa oração. Oração de gratidão. Deus se manifesta como o sol para nos dar luz e calor na proporção adequada. Tanto o ar como a água e os alimentos são manifestações sagradas da vida de Deus. Por isso, respirando o ar, bebendo a água e ingerindo alimentos, obtenho vida. Agradeço a todas as coisas do céu e da terra. Muito obrigado. Você acompanhou o programa Aceite ou Noie, um modo feliz de viver. Muito obrigado.